Queridos irmãos, é um grande prazer estar aqui outra vez, estudando as parábolas ditas pelo nosso Mestre Jesus. Usaremos como base o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, pelo espírito Caibar Schutel, e faremos a complementação com um artigo publicado no site da Federação Espírita Brasileira pela colunista Marta Antunes de Moura. E o tema do dia é a Parábola das Bodas. De novo começou Jesus a falar em parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei, que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, e estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com este recado: dizei aos convidados: tenho já preparado o meu banquete, as minhas reses e os meus cevados estão mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Mas eles não fizeram caso e foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os ultrajaram e mataram. Mas irou-se o rei e mandou as suas tropas exterminar aqueles assassinos e incendiar a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às encruzilhadas dos caminhos, e chamai para as bodas a quantos encontrardes. Indo aqueles servos pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala nupcial ficou cheia de convivas. Mas, entretanto, o rei, ao ver os convivas, notou ali um homem que não trajava veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele, porém, emudeceu. Então o rei disse aos servos: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus capítulo 22, versículos 1 a 14. O cristianismo, como o espiritismo, representa a celebração das bodas de um grande e rico proprietário, cujo pai não poupa trabalho, sacrifício e dinheiro para dar à festa o maior realce e dela fazendo participar o maior número possível de convivas. E para que todos se fartem, se satisfaçam e se alegrem, o Senhor das bodas apresenta-lhes lauta mesa com variadas iguarias, não faltando música e discursos que exaltam o sentimento e a inteligência. As iguarias apresentam os ensinos espirituais, assim como aquelas satisfazem e fortalecem o corpo. Estes mantêm e vivificam o espírito. A parábola das bodas é uma alegoria, uma comparação do que se verificava naquela época com o próprio Jesus Cristo. Os primeiros convidados foram os doutos, os ricos, os sábios, os aristocratas, os sacerdotes, porque ninguém melhor do que estes estava em condições de participar das bodas e fazer-se representar naquela festa soleníssima para a qual o Rei dos Céus, sem medir nem pesar sacrifícios, havia mandado à terra o seu filho, de quem queria celebrar condignamente as bodas. E quem poderia melhor apreciar Jesus Cristo e comparticipar de suas bodas, admirando a grande sabedoria do Mestre, seja na cura dos enfermos, seja nos prodigiosos fenômenos de materialização e desmaterialização por ele operados, como a multiplicação dos pães e dos peixes, a manifestação do Tabor, a dominação dos elementos e suas sucessivas aparições depois da morte. Quem estava mais apto para compreender o Sermão do Monte, o sermão profético, o sermão da ceia, seus ensinos e suas parábolas, senão os doutores, os rabinos e os sacerdotes? Seriam os pescadores, os carpinteiros, os roceiros, as mulheres incultas? Infelizmente, porém, o que aconteceu ontem é o que acontece hoje. Esta gente, toda ela se dá por escusada, uns porque negócio, outros ainda há, como acontece com o sacerdócio romano e protestante, que agarram os servos encarregados do convite, ultrajam-nos, e se os não matam é porque temem um código penal que vigora na época nova em que nos achamos. Que fará o Senhor dessa gente que não quer ouvir o seu chamamento, nem aquecer aos seus reiterados convites?
Quem é o culpado ou quem são os culpados de estarem atualmente festejando as bodas indivíduos sem competência nenhuma para a execução dessa tarefa? Quais são os responsáveis por haverem tomado lugar na mesa do banquete até pessoas sem o traje nupcial, sem a veste apropriada para tal cerimônia? Leiam a parábola das bodas os senhores padres, os senhores doutores, os senhores ministros, os senhores que andam transviando seus ouvintes e ledores com uma ciência sem base e uma religião toda material, sem provas, sem fatos, sem raciocínio. Digam, quem tem a culpa da decadência moral, da depressão da inteligência e do sentimento que se verifica em toda parte? Se a parábola das bodas não tivesse sido proferida para as eminências religiosas e científicas do tempo de Jesus, serviria perfeitamente para as de hoje, que repudiam e combatem o espiritismo. Entretanto, o fato é que os indoutos, os pequenos, os humildes de hoje, como os indoutos e humildes de ontem, estão levando de vencida toda essa pleiade de sábios e portentosos. E mesmo sem letras, sem representação e sem veste, auxiliados pelos poderes do alto, estão concorrendo eficazmente para que as bodas sejam bem festejadas e concorridas. A veste nupcial. Era de costume antigo, aliás, como hoje ainda é, usar para cada ato ou cada cerimônia uma roupa de acordo com o ato ou a cerimônia a que se vai assistir. O preconceito de todos os tempos tem determinado o vestuário a ser usado em certas e determinadas ocasiões. É assim que não se vai a um enterro com uma roupa clara, como não se vai a um casamento com um terno de brim. Aproveitando essas exigências sociais, muito preconizadas pelos escribas e fariseus, e mormente pelos doutores da lei e sacerdotes, Jesus, ao propor a parábola das bodas, deu a entender que, para o comparecimento a essas reuniões, fazia-se mister uma túnica nupcial, e aquele que não tivesse revestido dessa roupagem seria posto fora e lançado às trevas, onde haveria choro e ranger de dentes, naturalmente por haverem esbanjado tanto dinheiro em coisas de nenhum valor, de preferência a túnica de núpcias, bem assim por terem perdido o tempo em coisas inúteis, em vez de tecerem como deviam a túnica para comparecer às bodas. A veste de núpcias simboliza o amor, a humildade, a boa vontade, em encontrar a verdade para observá-la, ou seja, a pureza das intenções, a virgindade espiritual. O interesseiro, o mercador, o astuto, o tartufo, que, embora convidado a tomar parte nas bodas, está sem a túnica, não pode ali permanecer, será lançado fora, assim como será posto à margem o convidado a um casamento ou uma cerimônia que não se traje de acordo com o ato a que vai assistir. Como esteja o Evangelho disseminado em todos os meios sociais, o que aliás constitui um dos sinais frisantes do fim do mundo, só mesmo os homens de má vontade, os orgulhosos, enfatuados e de espírito preconcebido, ignoram seus deveres de humildade para a recepção da palavra divina. A estes, não garantimos êxito feliz quando comparecem ao banquete de espiritualidade, que se está realizando no mundo todo, no consórcio do céu com a terra, dos vivos com os mortos, para o triunfo da imortalidade. Dar-se-á sem dúvida com esses turiferários do ouro e turibulários, o que disse Isaías em sua profecia: ouvirão e de nenhum modo entenderão, verão e de nenhum modo perceberão. Justamente o contrário auguramos a todos aqueles que, fazendo-se crianças, quiserem achar a verdade para abraçá-la e tenham o firme propósito de o fazer, esteja ela com quem estiver e onde estiver. Tal é a lição alegórica das bodas e da veste de núpcias. Vamos à complementação. O reino dos céus representa o estado evolutivo superior do espírito. Bodas indicam união, aliança. O rei é Deus, o Pai e Criador. O filho para quem as bodas são preparadas é Jesus.
Os servos são os enviados do Criador, os guardiões planetários. Outros servos são guardiões de outra categoria, mais aptos a lidar com diferentes diversidades culturais. Processo análogo ao ocorrido com o apóstolo Paulo na execução de sua missão junto aos gentios. As iguarias do banquete indicam as lições do Evangelho. O campo e o negócio são os interesses imediatos dos indivíduos. O ultraje e o homicídio indicam a categoria dos espíritos inferiores que cometem crimes e atentados graves se contrariados. Veste nupcial representa a sinceridade espiritual ou desprendimento das coisas materiais, condições necessárias para fazer aliança com Jesus. Trevas e ranger de dentes são simbolismo que indicam as reencarnações difíceis, decorrentes das más escolhas feitas pelo reencarnante. São marcadas por dolorosas provações. A essência das lições que a parábola transmite pode ser resumida em duas ordens de ideias. Primeiro, a destinação do homem à suprema felicidade, simbolizada na expressão reino dos céus. Segundo, condições para alcançar a perfeição espiritual ou alcançar o reino dos céus. Como legado divino, todo ser humano tem direito à felicidade. Faz-se necessário, porém, que ele trabalhe para conquistar o estado de bem-aventurança, que é a felicidade, aproveitando com sabedoria as bênçãos divinas que lhe chegam cotidianamente. O homem foi criado para ser feliz, mas não se trata de uma concessão divina pura e simples. A aquisição resulta no esforço individual e coletivo de ascender a planos mais elevados da vida. Na parábola, o chamamento para alcançar o reino dos céus foi dirigido primeiramente a um grupo de convidados que já demonstravam possuir condições intelectuais e morais para alçar outro patamar evolutivo, participando-se de um acordo pré-estabelecido de participar da união com o Cristo, ora representado pela festa das bodas. Somente assim, vivenciando a lei de amor ensinada pelo Evangelho, a criatura humana poderia e pode ser mais feliz. Estes convidados para as núpcias detinham condições propícias para difundir e viver a mensagem do Evangelho, em razão dos seus aprendizados e experiências. Contudo, desatentos quanto à importância do convite, se mostraram presos aos interesses imediatistas, recusando participação do banquete. Alguns agiram até com violência, ferindo e matando os emissários, representados pelos servos. Os convidados do segundo grupo não possuíam possivelmente a experiência do grupo anterior. Revelavam propensão para o bem que, com a devida educação, observação e capacidade de exercitar os bons exemplos, poderiam se unir ao Cristo pela vivência do Evangelho. Os emissários deste grupo sabiam quais pessoas deveriam ser convidadas, quais espíritos possuíam traços morais suficientes para trabalharem juntos com Jesus e por Jesus. As condições para alcançar o reino dos céus não se restringem ao convite, sabemos disto. O convite é apenas uma oportunidade que surge, aparentemente como se fosse obra do acaso muitas vezes. O convidado deste grupo deveria mostrar que possuía algo mais que a simples boa vontade, firmeza e retidão de caráter, humildade, espírito de sacrifício, bondade, amor ao próximo, etc. Tais aspectos simbolizam o traje nupcial. Seria o convidado que aprendeu de alguma forma a distinguir o bem do mal, independentemente do seu nível social e intelectual. Seus pensamentos, palavras e ações já se revestem de utilidade e harmonia. São espíritos que aprendem, com esforço, perseverança e humildade, pôr em prática a lei de amor, justiça e caridade. Compreendem que, com a vivência do amor e da caridade, a pessoa segue estes princípios: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Pela prática da justiça, respeita os direitos dos outros. Medindo as suas ações pelo crivo desta sentença do Cristo, conhecida como a regra de ouro, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. A conviva
que aparece na festa nas bodas sem o traje nupcial é uma representação clara dos falsos profetas. Os que falam no bem, muitas vezes com eloquência e grande poder de convencimento. Meras palavras que não encontram ecos nas suas ações. O falso profeta tem apenas aparência no bem, mas não é verdadeiramente bom. São pessoas oportunistas, bajuladoras, que não têm o menor escrúpulo em traficar a fé. Se são religiosos ou realizar negócios escusos, tudo fazendo para ter posição de destaque. Jesus nos alerta a respeito deles. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de pele de ovelhas e que por dentro são lobos. Conhecê-los-ei pelos frutos. Os falsos profetas, religiosos ou não, serão reconhecidos cedo ou tarde. Quando isto acontecer, serão lançados as duras provações das reencarnações, aprendendo a desenvolver virtudes, adiando para outra oportunidade a participação no banquete das núpcias, agora revestido da túnica nupcial e envergada pelo trabalhador fiel do Evangelho. E assim terminamos o estudo de hoje. Que o nosso Senhor Jesus esteja conosco. Um grande abraço.